Bom dia. Vamos dar continuidade ao material do CNU, Conhecimentos Gerais de Governança Pública. Deixa eu ver aqui. Ok. Vamos lá. E nós vamos ver nessa aula, vamos começar nessa aula, Governança Pública, Sistemas de Governança, Decreto 9.203 de 2017, fala sobre governança pública, gestão de riscos, medidas mitigatórias na administração pública, integridade pública, que é a lei, o decreto 11.529 de 2023, transparência e qualidade na gestão pública, e aí dicas de otimização de estudos e as questões desses assuntos. E aí finalizamos mais um item de conhecimentos gerais, que é ética e integridade. Aí vai ficar faltando só políticas públicas e AFO, Administração Financeira e Orçamentária. Vamos lá, então, o que é governança pública e sistemas de governança? Governança pública se refere ao conjunto de processos, instituições e estruturas que determinam como as decisões são tomadas e implementadas no setor público. Ela visa promover a eficiência, a transparência, a prestação de contas e a participação dos cidadãos nas políticas e ações governamentais. O sistema de governança, por sua vez, são os mecanismos utilizados para estabelecer e gerenciar a governança pública. Elas incluem leis, regulamentos, políticas, normas e práticas que orientam e direcionam as atividades governamentais. O que seria governança e sistema de governança? A gente estudou, né, eu acho que lá no, acho que a parte inicial do direito, não, acho que era diversidade e Estado, alguma coisa assim. A gente viu lá que existe o Estado, né, e formas de Estado e sistemas, né, de governo. A forma de Estado pode ser república, ou monarquia, e o sistema de governo pode ser parlamentarista, né, e presidencialista. É da mesma forma que você tem a governança, tem o sistema de governança, que vai fazer a governança funcionar. Lembrando que o governança pública, se você pegar o conceito de governança, ele vem da iniciativa privada e o governo aplica, né, e a partir daí, depois na década de 90, quando vem a administração pública gerencial, começa a ser também aplicado no governo. Então, a governança, assim como uma empresa, nada mais são do que a estrutura de poder da empresa e do governo. A estrutura de poder que eu estou falando é presidentes, secretários, né, os ministros. Essa é a governança do governo federal, são os DAS, e também os cargos, né? Os cargos que eu falo é esse departamento, aquela secretaria, essa estrutura que ele fala aqui, aqui são o quê? As instituições, ele bota as pessoas, de processos, instituições, estruturas que determinam o setor público. O sistema são as regras, né? Então, por exemplo, determinado órgão tem a governança dele. Vou dar um exemplo de um órgão que eu passei, por exemplo, a Previc. A Previc tinha estrutura de governança, eram os diretores, né? As diretorias, os departamentos, as diretorias, não era departamento de diretorias, tinha também as coordenações gerais, e além disso você tinha o sistema de governança da Previc. Qual é o sistema de governança? Uma diretoria colegiada. Eles tinham um decreto que regulamentava a estrutura regimental, todo órgão público tem uma estrutura regimental, que é o regimento interno. Então, o Ministério tem a estrutura regimental desse Ministério. É o sistema de governança desse Ministério, onde diz a competência de cada um, o que cada um faz, onde o processo inicia, para que lado ele vai, para que esse outro lado vai. Então, toda vez que você falar governança, é só lembrar dos chefes, os cargos dos chefes e as castinhas de cada um. Sistema de governança são as normas, as portarias, as instruções. Então, você tem o decreto, normalmente todo ministério tem um decreto, que a gente chama de decreto da estrutura regimental, e depois a estrutura regimental. Depois, todo ministério, autarquia, fundação, vai ter uma portaria que vai fazer o regimento interno do órgão. E ela vai pegar o decreto regimental e vai esmiuçar até o nível de DS1, até o DS1, saber o que ele tem que fazer, qual é a competência dele. E aí, dentro da chefia de divisão, normalmente a divisão vai ter os servidores vão ser demandados nas tarefas. Então, governança é as pessoas, os chefes, os cargos e a estrutura ali esse aqui é o departamento tal, esse aqui é a coordenação tal, esse aqui é a divisão tal. E o sistema são as normas que regulamentam toda essa situação.
Vamos ver aqui o que tem mais. Governança pública é o conjunto de processos, instituições e estruturas que determinam como as decisões são tomadas e implementadas no setor público. Visa promover a eficiência, a transparência, a prestação de contas e a participação dos cidadãos. O sistema de governança são os mecanismos utilizados para estabelecer e gerenciar a governança pública. Inclui leis, regulamentos, políticas, normas e práticas que orientam e direcionam as entidades governamentais. Ele bota até, inclusive, normas, né? Normas e práticas. Às vezes, dentro do órgão, do setor, existe uma prática que, às vezes, é a cultura ali do setor. Então, também é uma forma de ter um sistema de governança ali. Não necessita estar tudo escrito. Às vezes, você tem um sistema de governança, o chefe sempre quer ler antes de passar para o chefe seguinte. Já tem uma estrutura ali, né, um sistema de como é feito os processos. Exemplo. Um exemplo de governança pública e sistema de governança é o processo de elaboração do orçamento de um país, público de um país. Nesse caso, a governança pública envolve os diferentes atores, presidentes, ministros, membros do Congresso Nacional, setor empresarial, organizações da sociedade civil, entre outros, instituições responsáveis por definir as prioridades de gastos e alocar os recursos de forma justa e eficiente. O sistema de governança, por sua vez, inclui as leis e normas que regulamentam o processo orçamentário, as diretrizes para a participação da sociedade civil, o monitoramento e avaliação dos resultados. Percebe-se aí, por exemplo, nesse exemplo aí, o que é a governança? As pessoas que participam, e as secretarias que participam na elaboração do orçamento. E o sistema, são as leis que regulamentam esse processo orçamentário. E a gente vai estudar, inclusive, esse sistema. E a gente vai estudar, lógico, vai estudar também a governança do processo orçamentário. Quem é que envia? Quem tem a competência de enviar o orçamento? Cada poder tem o seu orçamento, poder executivo, legislativo, judiciário, mas quem é que compila e envia? Como é que funciona? Qual é o prazo? Você tem prazo para enviar. Se você perder o prazo, tem, vamos dizer, não punições, mas tem regras de como vai funcionar caso você não envie o orçamento. Então, tudo isso é o sistema. Até mesmo uma casa, né, uma família tem uma governança. Dá até para brincar assim, né? O pessoal também, quando vai estudar governança, brinca isso. Qual é a governança de uma casa? O pai e a mãe. Qual é o sistema? É eles que vão determinar. E quem são as pessoas? Eles são os filhos. Então, toda a organização vai ter uma governança, lógico. Esse é um conceito que surgiu na década de 90, mas que sempre existiu, né? Sempre existiu a chefia e o sistema que funciona dentro de uma empresa, a cultura, a política da empresa. Questão exemplo. Governança tem sido um conceito cada vez mais utilizado no âmbito da administração pública, tendo seu sentido associado particularmente à nova forma de atuação estatal, que substitui perspectivas gerencialistas e burocráticas que se mostram insuficientes para lidar com a realidade contemporânea. Destaque-se como característica dessa governança o conjunto de reformas administrativas e de Estado, que tem como objeto a ação conjunta compartilhada pelo Estado, pelas empresas e pela sociedade civil, certo? Comentário. A questão está abordando o conceito de governança no contexto da administração pública. A governança é vista como uma forma de atuação estatal, substituindo perspectivas gerencialistas e burocráticas. Só pegar essa palavra aqui, vamos cair na prova. Lembrando que essas questões, modelos e exemplos, ele tirou de prova. Perspectivas gerencialistas e burocráticas. Eu até discordaria disso aqui, porque também é uma parte da administração pública gerencial a estrutura, né, de governança. Mas tudo bem, você está dizendo substituir, porque provavelmente já havia alguma prova isso. E já não são suficientes para lidar com a realidade atual. A governança é caracterizada por um conjunto de reformas administrativas do Estado que tem como objetivo promover a ação conjunta e compartilhada entre Estado, as empresas e a sociedade civil. Isso significa que as decisões e ações tomadas pelos atores envolvidos são realizadas por meio de parcerias e diálogo, buscando amparar as necessidades e demandas de todos os envolvidos. Um exemplo de governança na administração pública pode ser encontrado no desenvolvimento de políticas públicas. Em vez de a administração pública centralizar toda a responsabilidade e autoridade na tomada de decisões, a governança sugere que as várias partes interessadas, como o governo, o setor empresarial e organizações da sociedade civil, participem no processo de formulação e implementação de políticas públicas, trazendo diversas perspectivas e conhecimentos para a mesa. Isso permite uma abordagem mais colaborativa e inclusiva, buscando mais soluções mais eficazes e sustentáveis para os problemas sociais. Inclusive, a maioria também dos ministérios, eles
inclui as chamadas comitês, fóruns. O tempo que eu passei na maioria dos órgãos, eu sempre participei de fóruns. Por exemplo, na área de micro e pequena empresa, tem o Fórum Nacional da Micro e Pequena Empresa, da empresa de pequeno porte. Nada mais é do que uma governança na qual vocês ouvem, nós, quer dizer, o pessoal ouve os outros atores. Eu fui para a área de modernização, lá tinha o Fórum Nacional de Modernização do Estado. De novo, era uma governança que ouvia os demais atores. Na Eu Previc, acompanhei isso daqui da sim, Bahia certinho. sim, tinha essa estrutura de governança e ouvia também os estados. Né? Foi quando eu conheci o Rodrigo, da Bahia. Estava na Secretaria, né, de Desenvolvimento, então a gente tinha que ouvir que tratava do tema de pequena empresa no estado da Bahia. Na Previc, em autarquias, normalmente você tem aqueles, esqueci o termo, lá, era Comitê Oeste, Comitê Estratégico, uma governança interna, mas também funcionava externamente, participei externamente. Tinha o Comitê Nacional de Educação Financeira, na verdade era Educação Financeira e Previdenciária, porque a Previc trabalhava com Previdência, aí envolvia junto Banco Central, CVM, SUSEP, então participava externamente. Então todo órgão vai ter essa estrutura de governança. E aprender, né, a participar dessa estrutura de governança, saber ouvir, saber falar, é importante como servidor público. Se você tiver essa capacidade, rapidamente os chefes vão te indicar para participar dessas estruturas. Em geral, você não ganha DAS para isso, em geral, para participar da estrutura. Às vezes você já tem DAS, ou às vezes a pessoa já está te testando, te indicaria mesmo sem nenhum cargo, você acompanha ela, vai participando, daqui a pouco você já é, no futuro, pretende ganhar DAS. E a maioria das pessoas que participam dessas estruturas de governança são dessas. Dessas governanças, eu estou falando de estruturas de rede, né? Estruturas de fóruns, de comitês, políticas públicas, e gera muito trabalho. Tem muito relatório, muito ata, muita apresentação no PowerPoint para fazer. Vamos lá. Questão exemplo. O exercício do controle da gestão pública repousa principalmente na questão dos gastos públicos e orienta os seguintes princípios: universalidade, totalidade, legalidade, imparcialidade, autonomia e independência. Refere-se ao princípio da autonomia, à possibilidade da iniciativa de leis que digam respeito às questões de seu interesse. Certo. A questão trata do exercício do controle da gestão pública, que se baseia principalmente no monitoramento dos gastos públicos. Nesse contexto, o controle é orientado por princípios da universalidade. Ele colocou isso, é importante: princípios da universalidade, totalidade, legalidade, imparcialidade, autonomia e independência. O princípio da autonomia se refere à possibilidade da entidade responsável pela gestão pública ter iniciativa para criar leis e tomar decisões sobre assuntos que sejam de seu interesse específico. Isso implica que essa entidade tem o poder de tomar decisões independentes e autônomas dentro de sua área de atuação. Um exemplo: um município tem autonomia para criar leis e regulamentos relativos a assuntos de interesse local. Vou anotar isso aqui, já vi aqui na prova. Interesse regional, Estado, interesse local, município. Com a implementação de políticas públicas específicas para a cidade, a criação e modificação de tributos municipais, a elaboração de regulamentos para transporte público local, entre outros. Essas leis e decisões são tomadas de acordo com a autonomia da prefeitura, permitindo-lhe definir suas próprias políticas e direcionamentos dentro do limite. Normalmente, quando se fala em prefeitura, município, estado, você vai ter que lembrar de autonomia. Também, em alguns casos, até nas entidades da administração direta. Autonomia, a gente chama financeira. Financeira orçamentária é dizer que o ente, ou a entidade, ou entidade estatal, ou entidade da administração direta, e orçamentária tem o seu próprio orçamento, né? E organiza seu próprio gasto. Orçamentária, aí tem uma autonomia administrativa, ou seja, ela pode criar seus próprios órgãos. Então, uma autarquia, ela cria suas próprias diretorias, coordenações, os municípios, estados criam suas próprias secretarias. A administração, a autonomia financeira, orçamentária, sei pra caramba essa letra aqui, né? Tem canetinha. Administrativa, isso aqui são as autonomias. E aí você tem o que eles chamam de auto-organização.
Auto-organização. Então, tem uma prova auto-organização, é isso que a gente acabou de estudar aqui. O que é auto-organização? É a criação de suas próprias leis. Essas próprias leis, elas se auto-organizam. Você tem autonomia financeira e a auto-organização. Normalmente, os municípios e estados eles se auto-organizam. Tem a sua própria. No caso do estado, ele tem a Constituição Estadual. No caso do município, você tem a chamada lei orgânica. Não é equivalente a uma Constituição, mas é bem parecido. Ela não tem status de Constituição municipal. A gente não tem Constituição municipal, tem Constituição estadual. No município é chamado lei orgânica. A estrutura é a auto-organização que é votada pela própria Câmara dos Vereadores. A única questão, que aí também pode cair em prova, é que, no caso do Distrito Federal, você tem uma lei orgânica do Distrito Federal. Só que a parte do Distrito Federal não se divide em municípios. A parte do Distrito Federal, que é equivalente a um Estado, é considerada a lei orgânica. A parte da lei orgânica do Distrito Federal, que diz respeito àquela parte como se fosse estadual, tem status de Constituição Estadual. Mas você não vai encontrar uma Constituição do Distrito Federal, você vai encontrar a lei orgânica do Distrito Federal. Tem essa peculiaridade no Brasil. A gente não vai responder as questões agora, a gente vai passar direto para o próximo decreto. Um decreto em si. O que a gente viu aqui foi o conceito do que é governança e sistema de governança. E agora, quando a gente lê o decreto, a gente vai entender o que o decreto está falando. Então, foi uma introdução para você entender os artigos do decreto. O que é governança, quando a gente falar que está criando governança, o que é o sistema que ele está criando. Decreto 9.203/2017. Governança pública. Este decreto dispõe sobre a política de governança da administração pública federal, direta, autárquica e fundacional. Então, só se aplica o decreto nas autarquias e fundações. Não se aplica às empresas públicas e sociedades de economia mista. As empresas públicas e sociedade de economia mista têm uma lei própria de governança, chamada Lei das Estatais. A Lei 13.000, agora não me lembro de cabeça, 303, Lei 13.303, não sei se cai no nosso edital. Mas lá nessa lei, da estrutura de governança das empresas públicas e das sociedades de economia mista. Aqui o decreto da estrutura de governança, da administração direta e das autarquias. O decreto 9.203 trata da política de governança da administração pública federal, direta, autárquica e fundacional. Esse decreto estabelece diretrizes e princípios para aprimorar a eficiência, a transparência, a accountability e prestação de contas da gestão pública. Artigo 2º. Para efeito do disposto neste decreto, considera-se governança pública. Você vê que o próprio decreto ele especifica o que ele quer, o que é para ele cada conceito. Então, inciso primeiro, conjunto de mecanismos de liderança, estratégia e controle de postos em prática para avaliar, direcionar e monitorar a gestão, com vistas à condução de políticas públicas e prestação de serviços de interesse da sociedade. Ou seja, a governança funciona o quê? Para a condução das políticas públicas e a prestação de contas, prestação de serviços à comunidade. Valor público. O que é o valor público? Produtos e resultados gerados, preservados ou entregues pelas atividades de uma organização que representam respostas efetivas e úteis às necessidades e demandas do interesse público e modificam aspectos do conjunto da sociedade ou alguns grupos específicos reconhecidos como destinatários legítimos dos bens e serviços públicos. Ou seja, a entrega dos bens e serviços públicos. Alta administração. Os ministros de Estado, ocupantes de cargo de natureza especial, ocupantes de cargo de nível de grupo de direção, assessoramento superior, chamado ES6, presidentes e diretores de autarquias, inclusive as especiais, que são as agências reguladoras, fundações públicas e autoridades de hierarquia. Só fazer uma complementação aqui. Não existe mais essa nomenclatura aqui no governo federal. Então, antes existia do 1 ao 6, e você tinha depois o NES, que era o natureza especial, mais o ministro. Era essa estrutura que nós tínhamos de governança no governo federal. Então, você tinha o DS1, começando com chefe de divisão, né? Era chefe de divisão? Não, chefe de serviço. DS2, chefe de divisão.
DS3, coordenador, DS4, coordenador geral, DS5 era normalmente diretor de departamento, diretor de diretoria, subsecretário, depende da estrutura que você criou. O DS6, secretário, o DAS de natureza especial, normalmente é o secretário executivo ou secretário-geral, dependendo do ministério. Tem algum ministério que usa a nomenclatura de secretário-geral, que é o Ministério das Relações Exteriores e o Ministério da Defesa. Na AGU também é secretário-geral, secretário-geral de administração. E depois o ministro. Qual é o adendo que nós temos aqui? Eles dividiram isso agora do 1 ao 18. Aí ficou diferente. A partir dessa 6, vou lembrar, é 6, é a partir do 16. Hoje seria 16, 17 e 18. Seria isso aqui. A partir do DS, da alta administração, começa no DS6. Até o DS15 agora, era antigo equivalente ao DS5. Por que eles fizeram isso? Porque normalmente o servidor, só explicar por que eles fizeram essa lógica aqui, é porque um servidor, quando ele recebe o DAS, assume o DAS, ele só recebe 60%. 60%. E o DAS 100% tem uma sobra. O que acontecia? Normalmente você tinha o DS3 e o DS4. Se um servidor, se um servidor assumisse um DS4, ele não recebia os 100%, ele só recebia os 60%. E a sobra orçamentária desse DAS não dava para fazer nada, porque não tinha um outro DAS. Às vezes até tinha, mas não dava para formar. Porque o que acontece? Quando você tem os cargos de direção ali no órgão, os cargos de governança, vou falar o termo que a gente está usando, os cargos de governança no órgão ali, você tem um orçamento anual para pagar aqueles cargos. Se for, já é disponibilizado para você. Se for uma pessoa que veio de fora sem fim, você vai pagar 100% daquele DS. Já está pago, o orçamento já está disponibilizado ali para aquele DAS, porque já está na sua estrutura. O governo tem toda a estrutura. É chamado CISOR, Sistema de Organização do Governo. Só que se for um servidor, só vai ganhar 60%. E os outros 40%? Não tinha como fazer nada. E na estrutura atual, desse de 1 a 17, essa sobra de 40%, ele vai e transforma num cargo, sei lá, 2, 3. E aí, queria um novo DAS para dar essa diferença para uma pessoa que não teria um DAS numa estrutura anterior. E não existia sobra. Quer dizer, não é que não existia, existia os DAS, dois, né? Depois 3 e 1. Às vezes, um DS5, os 60, se fosse um servidor que tivesse assumindo ali, o DS5, sobrava 40% desse cargo. Daria para formar um 2. Daria para formar um. Aí criaria mais um chefe de divisão, nesse órgão. Como ele criou de 1 a 17, você teve mais espaço para você utilizar a sobra, né? Então, você tem desde o DAS 3 é o equivalente ao 10 hoje. Então, você tem 9 níveis para baixo de DAS, e se um DS3 receber os 60%, os 40% dá para formar alguma coisa de baixo. A gente não dá para formar nada, não dá para formar uma divisão, nem uma seção. Então, essa foi, vamos dizer assim, o objetivo de você alongar mais a estrutura de 1 até o 18, justamente para que você pudesse, poder utilizar as sobras. Porque o orçamento vai estar ali parado. Se você pagar 60%, não vai fazer diferença nenhuma. O orçamento já estava previsto para aquela autarquia, para aquele ministério. Se você pagar 100%, também não estava previsto. Então, essa era a questão. Quando o servidor público assumia os 40%, o órgão não aproveitava, tirava sobra, superávit orçamentário no ano seguinte. Gestão de riscos. Processo de natureza permanente, estabelecido, direcionado e monitorado pela alta administração. Então, contempla as atividades de identificar o que é a gestão de risco. Identificar, avaliar e gerenciar potenciais eventos que possam afetar a organização
destinado a fornecer segurança razoável quanto à realização de seus objetivos. Só pegar essa palavra aqui, segurança razoável. Você nunca vai ter uma gestão de risco segurança absoluta, ou você sempre vai mitigar o risco, você nunca vai. É, a palavra que eles usam muito em prova é extinguir, esqueci a palavra. Mas é como se não fosse estimado do risco. O risco é inerente em qualquer atividade. Qualquer atividade, por mais simples que seja, você vai ter um risco de aquela situação não ocorrer, aquele evento não acontecer, chamada gestão de risco. Tem também um termo que é usado muito, que pode cair, é supervisão de risco, ou supervisão baseada em risco. Como é que chama? SBR. SBR, supervisão, que conversa assim em alguns, somente em órgãos que fazem fiscalização, que fazem monitoramento, que fazem também, na iniciativa privada, isso, né? Em relação às autarquias, em relação às empresas. Mas os órgãos públicos também, SPR, supervisão baseada em risco. O que é gestão de risco e supervisão baseada em risco? Significa o seguinte: o governo federal está fazendo isso sem muito, por quê? Porque não tem servidor suficiente. Mesmo que entre todo mundo que seja aprovado em CNU, ainda vai ter um déficit, né? Se você pegar a escala de percentual de servidores versus população do Brasil, versus PIB, você vai ver que há uma decréscimo. Logicamente que os especialistas em políticas públicas, não é PPG, falando aí as pessoas que pesquisam, né, a administração pública, falam que existe também uma, vamos dizer assim, uma situação em que você vai melhorando a capacidade do servidor, a eficiência, a produtividade, a informatização, a automatização, então nunca vai chegar ao nível que já foi há décadas atrás. Década de 90 tinha minimamente ali as automatizações, já tinha informática, computador, mas não no nível hoje nós já temos até inteligência artificial. Nunca vai ter, ok. Mas mesmo assim vai faltar gente. E aí qual é a questão de um decreto como esse, e que você vai ver aonde você chegar, em especial em órgãos que você vai trabalhar e que fazem fiscalização. Você vai ver uma estrutura de planejamento baseada em risco. Significa o seguinte: prioridade. Supervisão baseada em risco significa mais ou menos o seguinte: eu tenho que fiscalizar esse setor todo da economia. Vou dar um exemplo que eu trabalhei na Previc. Na Previc, você tem mais de 300 fundos de pensão. Tem uma equipe de auditoria, são três, no mínimo. Não dá para mandar um fiscal, um auditor só para ir no fundo de pensão. Imagina o fundo de pensão da Postales, do Banco do Brasil, da Petrobras, do Petro, né? Um negócio gigante. Você não vai mandar um auditor para fiscalizar uma única coisa. Tem que fiscalizar a área financeira, a área atuarial, a área administrativa do fundo, porque aquilo ali é importante. Então, de cara, se você tem 300 fundos de pensão, você, para formar minimamente uma equipe de auditoria, que são três pessoas, você teria que ter 3 vezes 300, 900 servidores na diretoria de fiscalização. Você não vai ter 300 pessoas para. 300 não, 300 não, 900. Porque são 300 fundos de pensão, você teria que ter 900 pessoas fiscalizando a cada três, não pode ser uma pessoa para fiscalizar, tem um risco de coaptação, né, do quem está fiscalizando, está sendo fiscalizado. Não pode ser dois normalmente tem, mas normalmente pela prática de auditoria são três, uma equipe de auditoria. Um vai ser o chefe da equipe de auditoria e os outros dois ali vai ser um contraponto em qualquer fiscalização que você tem nessa área de agências reguladoras. Então, você não tem condições, né? Então, do ponto de vista de pessoas, impossível isso. Autarquias são pequenas, normalmente tem 200, 300, 400 pessoas no máximo. E tem as outras áreas da autarquia, né? A área que fica vendo normas, autorizações, nem todo mundo fica na fiscalização. Enfim, a supervisão, gestão baseada em risco é aquilo que tem mais risco, aquilo que vai dar mais problema. Então, você faz antes todo um planejamento chamado plano de fiscalização, faz um prévio, né, plano, e verifica, com base na experiência, cálculos, na época lá na Previc, fazia isso normalmente começava em novembro, outubro, o chamado PPM, Plano Permanente de Monitoramento, e você já via todos os riscos anteriores com dados,
e dizer, ó, ano que vem a fiscalização vai focar nesses fundos de pensão, nesse. E os outros? Os outros você faz um monitoramento só. Eles vão continuar mandando informações, mas provavelmente você vai deixar com máquina. Você não vai dizer para ele que eles não vão ser foco de plano de fiscalização, inclusive é confidencial, né? Porque senão a pessoa fala, oh, esse ano eu não vou ser fiscalizado. Até porque muda ali, de repente dá um problema no fundo de pensão, você tinha que deslocar a equipe de auditorias para ver lá se é alguma coisa na imprensa, Polícia Federal, IPF fazia, né, as operações. Então, gestão de risco, basicamente, é você identificar os maiores riscos, aqueles que vão dar, e normalmente isso é calculado da seguinte forma, probabilidade e um impacto. Às vezes, tem riscos que têm uma probabilidade grande, mas um impacto pequeno. Às vezes tem um risco, tem uma probabilidade média, mas se aquilo ocorrer, o impacto é gigante. Então, opa, aí tem até uma matriz de risco. Se vocês depois estudarem mais aprofundadamente isso, vocês vão ver uma matriz de risco, que são, na verdade, um quadrante com vários, né, vários quadradinhos, e quanto mais estiver para cima, para uma diagonal, tiver vermelho, aquilo é seu ponto de foco. Se tiver mais para cá, para verde, então aquilo ali naquele momento não é. Isso não quer dizer que aquilo não ande no quadrante ao longo do ano, essas coisas todas. Os órgãos bem estruturados, a maioria hoje faz isso, matriz de risco para política pública, para fiscalização. Vamos lá, gestão de riscos e medidas mitigatórias na administração pública. A gestão de riscos é um processo que visa identificar, avaliar e controlar os riscos enfrentados por uma organização. Na administração pública, essa prática é especialmente importante para garantir a eficiência e a transparência de recursos, né, e na execução de políticas públicas. Um risco que, na época, eu estava lá na Previc, que começou a ser avaliado, é o chamado risco de imagem, que às vezes não era colocado nos planos de fiscalização. O risco de imagem é o seguinte: mesmo tendo, vamos dizer assim, um impacto pequeno do ponto de vista assim, financeiro, do ponto de vista dos aspectos previdenciários, quantidade de pessoas afetadas, mas o risco de imagem de um determinado fundo de pensão, se ele vier a ter problemas, se aí na imprensa é tão grande, que às vezes ele entra no plano de fiscalização. Então você tem que ponderar muita coisa no seu matriz de risco. Até questões nesse sentido, de qual o risco de imagem de sair, sei lá, uma reportagem sobre esse fundo de pensão, que é de uma determinada área, sei lá, fundo de pensão de professores, que é alguma coisa assim. Então, tem assim, uma reformulação, às vezes, quando você coloca outras variáveis na sua matriz de risco. E aí foi questões assim, que acabam sendo tendo que fiscalizar um risco de ponto de vista de impacto pequeno, mas que tem um risco de imagem gigante para a administração, para a autarquia lá que você está fazendo, faz a política pública. Exemplo. Um exemplo prático para o texto acima seria a adoção de um sistema de controle interno de compras públicas. Seria, está falando assim, um modelo de matriz não, de sistema de risco, né, ou de gestão de risco. Seria você criar um controle interno. Seria uma forma de criar um sistema de gestão de risco. Nesse caso, a gestão de risco seria fundamental para identificar quais são os riscos envolvidos nesse processo, como fraudes, falta de qualidade dos produtos adquiridos, sobrepreço, entre outros. Através da identificação desses riscos, seria possível avaliar sua probabilidade de ocorrência e seu impacto. Esse é o que a gente chama de probabilidade de ocorrência e probabilidade de impacto. Toda vez que trabalha com risco, tem que trabalhar com essas duas variáveis. Qual é a probabilidade do risco ocorrer, acontecer? Qual a ocorrência dele? E qual é o impacto? E você pode ter certeza que vai ocorrer um determinado evento, mas o impacto dele é pequeno. Então, você aceita tomar esse risco, a gente chama. Você toma esse risco. Ele pode ocorrer, mas também pode não ocorrer. Pode assim, 100% de ocorrer nunca vai ter, mas um impacto pequeno, então você toma o risco, a gente chama de tomar o risco. Então, adotar medidas de controle para minimizá-los, como a implementação de sistema de licitação transparente, a utilização de critérios técnicos na seleção dos fornecedores e a realização de auditorias periódicas. Dessa forma, a gestão de riscos contribuiria para garantir a eficiência e a transparência na aquisição de bens e serviços pela administração pública. Quando você tem a cultura de gestão de risco, você vai ver em determinados órgãos públicos organizados que você faz em todos os setores, desde
da mínima caixinha ali na sua coordenação até no Ministério como um todo, na Secretaria como um todo. Então, você começa a criar uma cultura de gestão de risco e começa a ser mais efetivo, né, no dia a dia. Você não fica querendo, já tem acordado com o seu chefe, não fica querendo resolver tudo. Não, está aqui na matriz de risco, está aqui no plano estratégico, no planejamento estratégico do setor, então se dá conta das demandas. Se você não tem esse planejamento, toda hora apagando incêndio, toda hora o chefe quer abrir uma nova frente de trabalho, às vezes o pessoal não gosta muito no Brasil, isso pelo menos culturalmente, mas em alguns setores já vi que tinha mudado, de querer fazer planejamento estratégico. Só que o pessoal não entende, no caso da administração pública, quando você tem um planejamento estratégico, você limita o que o teu chefe pode te pedir. Estou dizendo que ele não vai pedir. Eu entendia dessa forma quando eu estava nos meus órgãos. O pessoal fala, mas isso é baboseira, ficar discutindo planejamento estratégico, indicadores, metas, que agora você não entende. E na hora que definiu quais os projetos que estão no planejamento estratégico, quais são, né, as áreas de interesse do setor, da secretaria, do departamento, você consegue, quando o chefe vem com uma demanda nova, dizer, chefe, tem que buscar isso aqui. O ministro, o secretário executivo vai estar monitorando esses indicadores de planejamento estratégico. Se a gente focar energia aqui, a gente não vai cumprir isso aqui, essas tarefas, esses projetos, essas atividades, essas ações, né? Essas iniciativas do planejamento estratégico. Vai dar ruim. Não é, então, vamos botar isso para o ano que vem. Então, você conseguia tirar. Você não tem isso em mente, o planejamento estratégico é uma forma de limitar o seu chefe, porque na hora você coloca para ele dizendo, ó, tem essa iniciativa, essas ações para fazer, que está no planejamento estratégico, tem que entregar monitoramento, normalmente os órgãos organizados têm isso também, planejamento estratégico, uma área que monitora isso. Normalmente os órgãos que eu trabalhei era mensal, tinha reunião mensal com os secretários, às vezes até nível de diretor, e controlava o andamento, os que eles chamavam, não era o nome, tinha um termo em inglês, era esqueci, era tipo, era indicadores chaves, não, esqueci, era em inglês, esqueci agora, não tem, não, esqueci. Mas planejamento estratégico sempre tem isso. Então, era uma forma que eu gostava de barrear algumas situações. Continuando. Perceba que uma das medidas mitigatórias, minimizadoras, utilizadas nesse contexto é a implementação de controles internos e mecanismos de auditoria, que tem como objetivo minimizar a ocorrência de fraudes e desvios de recursos. Um outro exemplo disso é a adoção de sistema de controle de estoques em um órgão público que lida com a distribuição de medicamentos. Esse sistema permite o registro e a verificação regular dos medicamentos em estoque, contribuindo para detectar possíveis desvios e evitar a escassez de medicamentos para a população. Outra medida mitigatória comum é a diversificação de fornecedores e prestadores de serviços. Isso permite reduzir a dependência de uma empresa, evitando riscos como interrupção ou má qualidade de serviços prestados. Um exemplo disso é quando uma prefeitura contrata diferentes empresas para realizar coleta de lixo em diferentes regiões da cidade, garantindo que a coleta não seja afetada caso uma das empresas enfrente problemas. Em resumo, a gestão de riscos e medidas mitigatórias na administração pública são essenciais para garantir a eficiência, a qualidade e a transparência na prestação dos serviços e na utilização de recursos públicos. Essas práticas contribuem para evitar problemas e prejuízos, assegurando que a administração pública atue de maneira responsável e eficaz. Deixa eu ver aqui o que começa aqui, senão a gente já para aqui. Deixa eu ver se vai ser muito grande, que é a parte de integridade pública. Integridade pública. Não, dá para ler, são 4 páginas. Integridade pública vai dar uma, duas, três, quatro, cinco, quatro, pontos. Dá para a gente ler ainda hoje. São 7, 10, 20 minutos para a gente ler aqui, 15 minutos. E aí a gente finaliza hoje, finaliza a parte que falta lá de transparência e exercício. Integridade pública. A gente viu o código de ética na aula passada, agora a gente vai ver sobre integridade. É o decreto 11.529 de 2023, um decreto recente, probabilidade praticamente assim, gigante de cair na prova. Né? Tudo que envolve, isso aí também é estratégia de concurso. Tudo que envolve questões recentes tem que dar uma atenção muito mais especial do que as outras, né? Porque quem está fazendo o concurso sem nenhum é o atual governo, né? Que quer
ser cobrado, aliás, ele quer ver na prova as questões dos assuntos que ele implementou. Estou dizendo que aquele de governança que foi implementado em 2017, foi no governo de Michel Temer, não seja importante, né? Pode também ser cobrado, mas 2023, esse decreto aqui é do atual governo, lançado pelo atual governo. Então, probabilidade gigante de ser cobrado. Este decreto dispõe no âmbito da Administração Pública Federal direta a autarquia fundacional sobre o sistema de integridade, transparência e acesso à informação da Administração Pública Federal, a política de transparência e acesso à informação da Administração Pública Federal. Então, o sistema de integridade, transparência e acesso à informação e a política de transparência e acesso à informação. Então, você tem o decreto regulamentar, a política e o sistema. Lembra que a gente estudou em governança, que a gente tem a própria estrutura de governança e o sistema, que a gente tem a política, que seria a estrutura, tem o próprio sistema. Comentário. O artigo 1º do decreto estabelece que o objetivo é regulamentar o sistema de integridade, transparência e acesso à informação, bem como a política de transparência e acesso à informação, no âmbito da administração pública federal, direta, autárquica e fundacional. O sistema de integridade, transparência e acesso à informação visa promover a transparência e acesso a informações relevantes por parte dos cidadãos em relação às ações e atividades da administração pública federal. Por meio desse sistema, busca-se assegurar a integridade das informações e a disponibilidade delas para a consulta pública. Já a política de transparência e acesso à informação estabelece diretrizes, princípios e medidas a serem adotadas pela administração pública federal com o objetivo de promover a transparência e garantir o acesso às informações por qualquer interessado. Só notar que em transparência, que sempre cai um conceito, que eu ainda não vi ele citar aqui, que é a chamada transparência ativa e transparência passiva. Isso também cai muito em prova, principalmente na área jurídica, que a gente tem cobrado muito. O que é transparência ativa? Transparência primeiro passiva. Transparência passiva é o padrão que nós temos na administração pública. Eu estou aqui, órgão público, e aí vem um cidadão, tem interesse em determinada informação, e aí ele solicita pela lei de acesso à informação, pela lei. Aí você vai lá e fornece. Isso é uma transparência passiva. Você nunca está, tipo assim, você sempre está respondendo demandas. Transparência ativa é um órgão já pegar aqueles dados, faz um chamado PDA, Plano de Dados Abertos, é dizer assim, tudo que pode já estar aberto no site do órgão, que chama de PDA, Plano de Dados Abertos. Você vai lá e coloca já disponível. Se o cidadão qualquer, sei lá, tendo mestrado, uma pós-graduação, quer escrever sobre o seu órgão, você diz, ó, tem aqui um dashboard, tem aqui um número, lá no CAD a gente chama agora, que é onde eu estou no CAD, chama CAD Números. Tem aqui, ó, CAD Números. Todas as informações lá. Você já tem até, aí já linkando, uma gestão de risco, você não fica toda hora demandando servidor para ficar respondendo, gerando informações para o cidadão. Isso daí já fica sendo alimentado, às vezes até automatizado, sem necessitar já, né, sei lá, interação humana ali, já, só o pessoal de TI já resolve o problema. Então, tem que ter transparência passiva, o órgão é solicitado. Transparência ativa, o órgão já coloca as informações disponíveis para o cidadão, para não ter que, nem precisa o cidadão pedir, todas as informações. Normalmente, antes de você fazer a transparência ativa, você faz um PDA, Plano de Dados Abertos. Você vai em cada setor e diz, ó, quais os dados que você gera, quais desses dados podem ser disponibilizados, né, de forma ativa, são públicos, esse, né, e entra no chamado Plano de Dados Abertos. E você publica isso. Você entrar nos órgãos públicos hoje, tem um decreto que regulamenta isso, você entrar nos órgãos públicos, todo órgão público tem que ter uma carta de serviços, que é um outro decreto, que é tudo que aquele órgão fornece de serviço, e um PDA, um plano de dados abertos daquele órgão. E nesse plano de dados abertos vai dizer aonde é que está o link desse dado, qual a periodicidade que ele é fornecido, quem é o responsável, telefone, e-mail. Então, é muito transparente e evita muito meio de acesso à informação. Toda hora tendo que responder isso. Um exemplo prático seria a disponibilização de informações sobre gastos públicos com salários de servidores, contratos celebrados e despesas realizadas por um determinado órgão do governo federal no seu site oficial. Desta forma, qualquer cidadão poderia acessar as informações e fiscalizar a aplicação dos recursos públicos. E aqui ele está mostrando uma forma de sistema de integridade, transparência dessa informação. Na verdade, ele até existe, né? É o portal da transparência, esse sistema aqui.
Vamos lá, artigo 2º do Decreto 11.529. Fica instituído o Sistema de Integridade, Transparência e Acesso à Informação da Administração Pública Federal, SITAI, no âmbito dos órgãos e das entidades de administração pública federal, autárquica e fundacional. Comentário. Artigo 2º. Estabelece a criação do Sistema de Integridade, Transparência e Acesso à Informação da Administração Pública Federal, SITAI, nos órgãos e entidades do governo federal. São objetivos do SITAI. Toda vez que botar são objetivos, fique atento. Isso aqui é cara de prova. São objetivos do SITAI. Coordenar e articular as atividades relativas à integridade, à transparência e ao acesso à informação, estabelecer padrões para as práticas e as medidas de integridade, transparência e acesso à informação, aumentar a simetria, ou seja, igual, de informações e dados nas relações entre a administração federal e a sociedade. Hoje, você tem uma assimetria, ou seja, você tem muito mais dados e informações dentro do governo do que a sociedade tem acesso. Então, é aumentar a simetria de informações, o que tem dentro do governo e o que a sociedade tem acesso. Em outras palavras, o objetivo do CITAI é promover a integridade e transparência dessas informações da administração pública federal, ou seja, garantir que as instituições do governo atuem de forma ética, transparente e disponibilizem a informação para o público. Artigo 3º do Decreto 11.529/2023. Para fins deste decreto, considera-se Programa de Integridade. O que é um programa de integridade? Conjunto de princípios, normas, procedimentos e mecanismos de prevenção, detecção, remediação de práticas de corrupção e fraude, irregularidades, ilícitos e outros desvios éticos e de condutas, de violação ou desrespeito a direitos, valores e princípios que impactam a confiança, a credibilidade e a reputação institucional. Plano de integridade. Plano que organiza as medidas de integridade a serem adotadas em determinado período, elaborado por unidade setorial do CITAI e aprovado pela autoridade máxima do órgão competente. Ele é praticamente um sistema de prevenção de corrupção, de prevenção de situações em que causem, né, a quebra da integridade. Funções da integridade. Funções constantes nos sistemas de corregedoria, ouvidoria, controle interno, gestão de ética, transparência e outros essenciais ao funcionamento do programa de integridade. Perceberam que isso aqui é um sistema novo, porque você já tem as corregedorias e as ouvidorias. Só que a corregedoria, quer dizer, a ouvidoria é para receber denúncias, elogios, informações. A corregedoria, você já tem um problema. Quando você chega na corregedoria, a corregedoria atua, é que uma coisa já aconteceu. E você percebe que o limiar, que a integridade é uma prevenção, ou seja, um conjunto de princípios e normas que visam a detecção, remediação de práticas de corrupção, ou seja, a prevenção e detecção. A corregedoria não faz isso, a corregedoria já atua. Então, no caso, chega na corregedoria, porque já aconteceu. Artigo 4º. São objetivos do CITAI. Coordenar e articular as atividades relativas à integridade, à transparência e acesso à informação, estabelecer padrões para as práticas e as medidas de integridade, transparência e acesso à informação, aumentar a simetria de informações e dados em relação à administração, foi quem estava aqui em cima, no 3º, ou não? Somente não, no 2º também. Já tinha lido aqui. Vamos lá, comentários. O CITAI, Sistema de Integridade e Transparência da Informação, tem como finalidade coordenar e articular as atividades relacionadas à integridade, transparência e acesso à informação dentro da administração pública federal. O objetivo número 1 busca coordenar, objetivo número 1, CITAI, coordenar e articular as ações relacionadas à integridade, ou seja, promover práticas que garantam a honestidade e ética na administração pública, evitando a corrupção e garantindo o cumprimento das leis. Além disso, visa garantir a transparência, ou seja, o acesso fácil e rápido às informações públicas aos cidadãos, de forma clara e compreensível. O objetivo 2 estabelece padrões para as práticas e medidas de integridade, transparência dessas informações, ou seja, estabelecer diretrizes e normas que devem ser seguidas para garantir essas práticas dentro da administração. E o objetivo 3, buscar a simetria. Gostei dessa palavra aqui, cara de prova. Simetria de informações. Isso aqui, para ele botar um azinho e você passar batido na leitura, muda completamente o sentido da palavra. A assimetria é a falta de nivelamento de informações dentro do que uma pessoa tem e do que a outra tem. Então, buscar a simetria de informações, é simetria, sem lá,
de dados na administração pública federal e a sociedade, ou seja, garantir que as informações sejam compartilhadas de forma igual, simetria igual, assimetria desigual, sem distorções, que a sociedade tenha acesso a informações relevantes sobre as ações e decisões do governo. Então, são objetivos do CITAI, quadrinho: coordenar e articular atividades relativas à integridade e à transparência e o acesso à informação, estabelecer padrões para as práticas e as medidas de integridade e transparência e acesso à informação. E esse aqui, eu gostei desse aqui. Aumentar a simetria de informações e dados nas relações entre a administração pública federal e a sociedade. Então, a questão de exemplo aqui. De acordo com o decreto 11.529 de 2023, são objetivos do CITAI: coordenar e articular as atividades relativas ao combate à corrupção, estabelecer padrões para práticas e medidas de eficiência na administração pública, aumentar a simetria de informações e dados em relação entre a administração pública e a sociedade, criar mecanismos de controle e fiscalização financeira das autarquias federais, coordenar e articular atividades relativas ao poder legislativo. E aí? Aqui a letra C. Aumentar a simetria. O que está errado aqui no estabelecer padrões para práticas de medidas de eficiência, medidas de integridade e transparência, não de eficiência. Aqui, botou eficiência. Integridade, transparência e acesso à informação. E coordenar atividades relativas ao combate ao quê? Combate, cadê? Relativas ao combate à integridade, transparência e acesso à informação. Então, é a letra C, né? Simetria. Finalizando. Artigo 5º, compõe o CITAI a Controladoria Geral da União. Isso aqui também gosta de cair, estrutura dos sistemas. Controladoria Geral da União, como órgão central, as unidades nos órgãos e nas entidades de administração pública federal direta, autárquica e nacional, responsáveis pela gestão da integridade, da transparência e do acesso à informação, como unidades setoriais. Significa o seguinte: todo órgão deve ter agora, né, suas unidades nos órgãos, né, suas unidades do CITAI. Não sei, vou procurar aqui no CAD como é que é essa estrutura hoje. Né? Não tinha lido esse decreto no detalhe. Provavelmente eles vão colocar, normalmente, uma comissão de ética, ou a ouvidoria, ou a corregedoria, e criar dentro desses órgãos uma área que vai fazer essa prevenção da corrupção, né? Vai fazer a gestão baseada em riscos. De acordo com o decreto 11.529 de 2023, os órgãos que fazem parte do CITAI são a Controladoria Geral da União, a Receita Federal? Não, né? A Controladoria Geral da União, os Ministérios da Fazenda e do Planejamento? Não. A Controladoria Geral da União, as unidades nos órgãos das entidades da Administração Pública Federal, direta autárquica, responsáveis pela gestão da integridade, da transparência e da acesso à informação, letra C, né? O Tribunal de Contas da União, não. Os coordenadores de orelha do Tribunal de Contas, não. É a CGU e os órgãos e entidades. Agora sim, acabou. Artigo 18, ele pulou tudo, ele acha que é importante o artigo 18. Isso não quer dizer que a gente não tem que parar um momento e ler todo o decreto, mas aqui ele está tendo um resumo de forma que seja mais produtivo. Artigo 18. Os órgãos e as entidades da administração pública federal que receberem atribuições por força de transferência de competência de órgãos ou de outras entidades ficam responsáveis pelo atendimento às solicitações de acesso à informação em andamento pelo provimento das informações de transparência ativa. Aqui ele botou o termo. O que é transparência ativa? É você, sem ninguém pedir, colocar essas informações na internet. Comentários. Órgãos e entidades do governo federal que assumirem novas atribuições de órgãos e entidades também ficam responsáveis por atender as solicitações de acesso à informação em andamento e divulgar informações de forma ativa. Isso significa que, caso uma entidade transfira sua responsabilidade para outra, essa nova entidade deve continuar a atender as solicitações de acesso a informações que estavam em andamento antes da transferência, e também deve continuar a divulgar as informações de forma transparente. Significa o seguinte: acabou o órgão, essa competência vai para onde? Vai para outro órgão. Acabou o Ministério da Economia, fugiu vários ministérios, MGI, Fazenda, MNT, que voltou. Essa parte do Ministério da Economia, quem fazia a informação era determinado setor. Esse setor agora é o quê? O equivalente a emitir. Então, ele continua, a emitir vai continuar prestando essas informações, vai continuar os processos que já tinham sido solicitados de acesso à informação e manter a transparência ativa do órgão anterior, o Ministério da Economia. E aqui acabou por hoje. Transparência e qualidade da gestão pública. Amanhã a gente continua. Já está faltando um pouquinho para a gente finalizar aí. Eu acho que mais 2 aulas
terça e quarta a gente acaba ética e integridade. Alguma pergunta, pessoal? Para aqui.